Nancy Mariana Mestre Vargas nasceu em 1975, na cidade de Barranquilla, na Colômbia. Ela era filha de Martim Mestre Yunes e Nancy Vargas Jaraba, e tinha um irmão mais velho, cujo nome eu não encontrei. Na infância, ela foi descrita como uma criança alegre, extrovertida e amorosa. Já na adolescência, de acordo com seus amigos, Nancy era uma jovem muito feliz, honesta e que amava a vida. Ainda de acordo com eles, a sua maior qualidade era a franqueza. Ela era uma pessoa direta e o que tinha que falar, falava sem medo. Nancy também era muito apegada à família. Ela considerava o seu pai um ídolo e seu melhor amigo. E sua mãe, ela dizia que era sua grande professora. Ela estudou no Colégio Bilíngue Marymount, considerado um dos melhores colégios do país, onde os alunos têm um excelente ensino e já saem falando inglês fluente. Nancy tinha o sonho de ir estudar nos Estados Unidos. Ela tinha muita vontade de conhecer o país e sua cultura. Em 31 de dezembro de 1993, a família Mestre estava reunida em sua casa para comemorar o Ano Novo. A família tinha planos de sair para comemorar em outro lugar, mas não o fizeram, pois o filho mais velho havia sofrido uma lesão por conta de uma partida de futebol e deveria ficar em repouso. Nancy e sua família estavam muito felizes. A jovem havia conseguido passar em uma prova para ingressar em uma universidade nos Estados Unidos. Ela estava próxima de realizar o seu sonho, mas infelizmente esse sonho seria tirado dela e de maneira brutal. Enquanto a família comemorava, um homem chamado Jaime Henrique Saad Cormani chegou à residência deles em uma caminhonete acompanhado de um rapaz chamado Victor Tuiran Quinteiro. Jaime era um empresário que tinha quase o dobro da idade de Nancy. Ele conhecia a jovem já fazia algum tempo e os dois estavam namorando. Jaime pediu permissão aos pais de Nancy para que pudesse sair com ela naquela noite de Ano Novo. Os pais da jovem concordaram, mas pediram para que ele cuidasse dela e a trouxesse de volta às 3 da manhã. No entanto, a hora passou e Nancy não retornou para casa conforme o combinado. No meio da noite, Martim, que já tinha ido dormir junto com a família, acordou e percebeu que as luzes da escada ainda estavam acesas. Ele achou estranho, pois assim que Nancy chegasse em casa e fosse para o quarto, ela deveria apagar essas luzes. O pai da jovem foi até o quarto dela para verificar se ela já tinha chegado e apenas esqueceu de apagar essas luzes. Mas, ao entrar no quarto, ele viu que a cama estava vazia. Muito preocupado, ele decidiu sair pela cidade em busca da filha. Ele passou por várias discotecas que Nancy costumava frequentar, mas não a encontrou em nenhuma delas. Ele então decidiu ir até a casa de Jaime Saad, em busca de notícias da filha. Era 1º de janeiro de 1994 e o ano começou da pior forma para a família Mestre. Ao chegar na residência por volta das 6 da manhã, ele foi atendido pela mãe do Jaime, que estava limpando o chão do que parecia ser sangue. Martim questionou sobre o que era aquilo e onde estava sua filha. A mãe de Jaime respondeu que Nancy havia sofrido um acidente e foi levada para o hospital. Ela disse também que todo aquele sangue no chão era da jovem. Martim ficou desesperado e foi imediatamente para o Hospital Clínica del Caribe, que era onde Nancy estava. No local, Martim se encontrou com Alberto Saad, pai de Jaime, o homem que havia saído com Nancy da casa dela na noite anterior. Alberto disse para o pai da jovem que havia acontecido uma tragédia e que Nancy tentou tirar a própria vida com uma arma de fogo. Martim chorou desesperado. Ele avisou a esposa e o filho mais velho sobre o ocorrido, que foram rapidamente para a clínica. Para a família, essa história não fazia o menor sentido. A jovem estava muito feliz e havia acabado de passar em uma universidade para estudar nos Estados Unidos e realizar o seu sonho. Eles sabiam que havia mais coisa nessa história do que foi contado. Nancy ficou internada por 8 dias. Nesse período, ela passou por algumas cirurgias, mas devido às complicações por conta dos seus graves ferimentos, ela não resistiu e faleceu. Martim Mestre contou posteriormente que no último dia de vida de sua filha, os médicos disseram a ele e à família que a jovem não iria resistir. Ele então, junto com a esposa, entraram no quarto onde Nancy estava internada, e os dois juntos começaram a cantar uma canção chamada Menina Linda do Papai, canção que eles costumavam cantar para a jovem desde que ela era uma garotinha. Martim disse que enquanto cantavam, o coração da filha começou a parar, e ele, junto com a esposa, estavam ao lado dela quando ela partiu. A perda da jovem arrasou os familiares e amigos que foram atingidos por um sentimento de tristeza e confusão,
nenhum familiar ou conhecido de Nancy acreditou na versão dada pela família de Jaime Saad. Como eu já disse, para eles, essa versão não fazia sentido algum. Uma investigação foi feita pela polícia e a perícia forense realizada na época constatou que a versão dada pela família Saad não batia com o que eles encontraram. Não haviam resquícios de pólvora na mão direita, que era do mesmo lado da têmpora onde havia o ferimento por arma de fogo. Mas pelo contrário, havia pólvora na mão oposta ao lado da têmpora, em que estava o ferimento. Isso indicava que alguém tentou simular que a jovem atirou contra si mesma. No corpo foram encontrados diversos ferimentos nos braços, coxas e nas partes íntimas, onde também havia fluido masculino de 2 homens diferentes. Além disso, haviam restos de pele sob as unhas de Nancy, o que indicava que ela tentou se defender de alguém. Após a polícia divulgar aos familiares e ao público que a família Saad mentiu e que na verdade Nancy foi vítima de um crime, a notícia se espalhou rapidamente por toda a Colômbia. O caso foi muito noticiado pela mídia na época e acabou gerando grande revolta popular. Alguns dias depois, Martin recebeu uma carta anônima que dizia o suposto motivo pelo qual sua filha foi vítima do crime. Segundo essa carta, na noite de Ano Novo, Nancy teria flagrado Jaime no quarto dele, maquiado e vestido de mulher, tendo relações com outras pessoas, inclusive homens. A jovem então teria se assustado e corrido da casa de Jaime, mas ela foi perseguida e pego por ele e mais alguns homens que estavam no quarto. Funcionários do hospital onde Nancy foi internada disseram que ela foi levada para lá enrolada em um lençol e que embaixo desse lençol havia barro e alguns carrapichos grudados. Isso significa que a família Saad e as demais pessoas que estavam na casa chegaram a levar a jovem para uma área de mata onde iriam abandoná-la, mas por algum motivo mudaram de ideia e decidiram levá-la para o hospital. Enquanto tudo isso ocorria, Jaime Saad tinha evaporado. E apesar de ter sido procurado em vários lugares, ninguém conseguiu encontrá-lo. Em 5 de julho de 1996, quando já era tido como um foragido, Jaime Saad foi condenado pela Justiça da Colômbia a 27 anos de prisão pelos crimes contra Nancy Mestre. As autoridades não conseguiram encontrar Jaime Saad em nenhum lugar. Muitos acreditavam que ele tivesse saído do país e fugido para os Estados Unidos. Em abril de 1998, ele foi colocado na lista vermelha de procurados da Interpol. Apesar dos esforços de autoridades de diversos países para localizá-lo, Jaime não foi encontrado. Ele havia se escondido muito bem. Jaime é de família abastada e eles certamente ofereceram todo o suporte e recursos que o ajudaram em sua fuga. Com isso, ele poderia estar em qualquer lugar do planeta, já que para ele, podemos dizer que dinheiro não era problema. Martin Mestre, pai de Nancy, sabia que a cada dia que se passava, as possibilidades de encontrar Jaime eram cada vez mais remotas. Ele decidiu que não ficaria de braços cruzados apenas esperando que as autoridades o encontrassem. Como oficial da reserva da Marinha, Martin sabia que deveria usar a inteligência para conseguir encontrar o homem que tirou a vida de sua filha. Ele então passou a fazer vários cursos focados em investigação, desde o mais básico até o mais avançado. Através desses cursos, Martin adquiriu muito conhecimento e os colocou em prática com a intenção de conseguir o que as autoridades não conseguiram: localizar Jaime. Como não fazia ideia de onde Jaime Saad pudesse estar e também não tinha nenhuma pista sobre o seu paradeiro, a única opção era se aproximar da família dele. E claro, Martin não poderia fazer isso usando a sua identidade verdadeira. Ele se aproximou da família de Jaime através das redes sociais com 4 perfis falsos que criou. 2 homens e 2 mulheres com sobrenomes árabes e da região de Aracataca, na Colômbia, lugar de origem da família de Saad, cuja confiança ele foi ganhando. Todo esse trabalho só daria frutos 26 anos depois. No final de 2019, enquanto verificava conversas abertas em perfis na internet dos familiares de Jaime, Martin notou que certas palavras-chave começavam a surgir, dentre elas, Samaria. Martin e mais 2 homens que o ajudavam nas investigações acharam que Samaria se tratava de Santa Marta, uma cidade no litoral da Colômbia. Eles continuaram investigando e pouco tempo depois descobriram que, na verdade, Samaria não era a cidade litorânea da Colômbia, mas sim Santa Maria, um bairro da cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, no Brasil. Isso mesmo, ao que tudo indicava, Jaime Saad esteve escondido esse tempo todo no Brasil.
Após coletar diversas informações que corroboravam com essa teoria, Martim Mestre as repassou para a Interpol. A Interpol entrou em contato com a Polícia do Brasil e repassou informações referentes ao perfil de Jaime Saad. Os agentes brasileiros então começaram a procurar por alguém na cidade de Belo Horizonte que correspondesse a esse perfil. E em janeiro de 2020, eles encontraram um homem que usava o nome de Henrique dos Santos Abdala. Os agentes passaram a monitorar esse homem. Eles o seguiram por um tempo e conseguiram obter uma digital dele através de um copo que ele usou em um bar. Em posse da digital de Henrique, os agentes fizeram a comparação com a digital de Jaime Saad e o resultado deu positivo. Henrique dos Santos Abdala era, na verdade, Jaime Henrique Saad Cormani. Os agentes da Interpol foram avisados dessa confirmação. Eles então montaram uma operação em conjunto com a polícia brasileira para capturar o fugitivo. Jaime Saad foi preso e não ofereceu nenhuma resistência aos policiais. Martim Mestre foi avisado da prisão do homem que ele procurou por quase 3 décadas. Ele disse que ao receber a notícia começou a chorar e depois se ajoelhou e agradeceu a Deus. A notícia da prisão de Jaime repercutiu no Brasil e na Colômbia. Muitos que acompanhavam o caso ficaram aliviados em saber que ele finalmente foi preso após tantos anos. Para as autoridades, Jaime fugiu da Colômbia em 1994 direto para o Brasil, e não de país em país, como alguns acreditavam. No Brasil, Jaime conseguiu se esconder muito bem, e como eu já disse, ele provavelmente teve ajuda de familiares para se manter. Em 1998, ele assumiu a identidade falsa de Henrique dos Santos Abdala. No ano seguinte, em 1999, ele obteve uma carteira de habilitação que foi renovada em 2014. E em 2016, ele ainda conseguiu abrir contas em diversos bancos. Durante esse período, Jaime ainda se casou, teve 2 filhos e abriu uma empresa. Nas palavras de Martim Mestre, Jaime praticamente apagou e refez a sua vida do zero. Os agentes que ajudaram na captura do foragido descobriram que ele levava uma vida acima de qualquer suspeita, mas acharam estranho o fato dele ter usado o seu nome verdadeiro na certidão de nascimento dos filhos. Algo bem incomum para quem está tentando se esconder e não quer chamar atenção. Outra coisa estranha é o fato dele estar em uma união estável desde 1995, mas só a oficializou em fevereiro de 2020, quase um mês depois de ser preso. De acordo com fontes, esse casamento meio que o ajudaria a se manter no Brasil e ele não seria extraditado para a Colômbia para responder pelo crime que cometeu lá. E na declaração de união estável, assim como na certidão de nascimento dos filhos, ele usou o seu nome verdadeiro. Desde o momento em que foi preso, Jaime alegou inocência. Ele chegou a escrever uma carta onde disse que estava sendo injustiçado e deu a sua versão dos fatos daquela madrugada. Segundo ele e Nancy ficaram em seu quarto bebendo bastante e usando entorpecentes. Em dado momento, os dois viram que já tinham passado do horário combinado para que a jovem voltasse para casa. Nancy ficou muito preocupada com isso e Jaime disse para ela que tomaria um banho rápido e depois a levaria embora. Ele então entrou no banheiro para tomar banho e foi quando ele ouviu um disparo de arma de fogo. Assustado, Jaime saiu do banheiro rapidamente para ver o que tinha acontecido. Ele disse que nesse momento encontrou Nancy na cama com um ferimento na cabeça e uma arma ao lado dela. Essa carta que Jaime escreveu chegou até a imprensa colombiana. E nem preciso dizer que os familiares e amigos da vítima ficaram revoltados. Para eles, não bastava Jaime ter feito o que fez, e agora queria manchar a imagem da jovem. Sem dizer que essa versão dada por Jaime não bate em nada com o que a perícia forense constatou na época. E ainda tem a questão da mãe dele ter tentado limpar a cena do crime, meio que para se livrar de possíveis provas que pudessem colocar o filho dela e demais envolvidos na cadeia. Nessa mesma carta, Jaime também escreveu que quando ele fugiu da Colômbia, ele foi para uma cidade do interior do estado do Amazonas, chamada Tabatinga. Ele disse que Nancy ainda estava viva no hospital enquanto ele estava nessa cidade, e que quando soube da notícia do falecimento da jovem, o mundo dele desabou. No entanto, Fernando Oliveira, o advogado de Jaime, deu uma versão diferente durante uma entrevista. O advogado disse que Jaime ficou na Colômbia até o último dia de vida de Nancy, pois ele tinha esperanças de que ela acordasse e contasse de fato o que tinha acontecido naquela madrugada. E como isso não aconteceu, ele decidiu fugir para o Brasil. Olha aí, os caras não combinam direito o que vão falar durante a entrevista e acabam se enrolando. Bom,
vocês devem estar pensando como a esposa dele ficou em choque ao saber que o homem que ela estava há mais de 20 anos não era quem dizia ser, e que na verdade ele era um fugitivo com o nome na lista vermelha da Interpol, procurado por um crime grave cometido em outro país. Mas não se preocupem, ela não ficou nem um pouco em choque, já que ela sabia de tudo. Não só sabia, como também deu uma entrevista ao Domingo Espetacular da Rede Record, onde defendeu o marido e replicou a versão dele dos fatos em rede nacional. A mulher, que é brasileira e não teve o nome revelado, disse ainda que após um ano de relacionamento com Jaime, ele contou tudo a ela e disse que estava sendo acusado injustamente de um crime que ele não cometeu na Colômbia. Pessoal, aprendam! A sinceridade é um dos pilares para uma relação saudável. Não é à toa que eles estão juntos há mais de 20 anos. Martim Mestre viu a entrevista da esposa de Jaime Saad e disse que a mulher tem todo o direito de dar a sua opinião, mas que ela ficou cega com o passar dos anos e que legalmente ela é cúmplice do crime, já que tinha conhecimento de que o marido era um foragido acusado de um crime grave. Martim disse ainda que a mulher tinha a obrigação moral de denunciar o marido para as autoridades e que, se ele realmente for inocente, que vá até a Colômbia e prove. Jaime Saad ficou preso por cerca de 10 meses no complexo penitenciário Nelson Hungria, na cidade de Contagem, Minas Gerais, onde aguardou a decisão da justiça. A sua extradição para a Colômbia parecia apenas uma questão de tempo. No entanto, o crime já havia prescrito e o caso foi levado até o Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF, que daria a decisão final se Jaime Saad seria extraditado ou não. No STF, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes votaram a favor da extradição de Jaime Saad, enquanto que os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski votaram contra. O quinto ministro, Celso de Mello, estava de licença e a lei determina que, em casos assim, o empate favorece o réu. Desse modo, Jaime Saad foi libertado da prisão e voltou a viver a sua vida normalmente ao lado da esposa e dos 2 filhos. Atualmente, ele está com quase 60 anos e responde em liberdade pelo crime de falsidade ideológica por ter falsificado documentos enquanto esteve no Brasil. A família e amigos de Nancy Mestre ficaram desolados com a decisão do STF. Todo o trabalho e esforço de anos parecia ter sido em vão. Martim Mestre disse que não vai desistir de tentar trazer justiça para a sua filha. Ele e a família contrataram uma equipe de advogados internacionais cujo escritório tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e juntos com os advogados brasileiros da família vão continuar procurando instrumentos para que a justiça chegue até Jaime Saad. Martim Mestre também chegou a escrever uma carta ao STF após saber da decisão deles em não extraditar o réu, mas até o momento não obteve resposta. Bom, o que nos resta é esperar e torcer para que a justiça seja feita. E qualquer novidade a respeito desse caso, eu trago aqui no canal para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.